Alerta Vermelho. Capítulo 32. A Guerra de Kyle Parker. Como fazer justiça no Ocidente a partir de um caso de tortura e assassinato cometido na Rússia. Já que o governo britânico se mostrara tão pouco eficaz, eu precisava ampliar meu escopo. Dada a minha história pessoal, o mais lógico seria recorrer aos Estados Unidos. Em 2 de março de 2010, cheguei a Washington, onde faria várias reuniões que estavam agendadas. Fazia frio e garoava. Meu primeiro encontro foi com Jonathan Weiner, um prestigiado criminalista internacional. Antes de abraçar a advocacia, Jonathan fora vice-secretário assistente estadual de narcóticos e repressão ao crime e fora também responsável pela política externa americana relativa a narcotraficantes e máfia russa. Ele era um sujeito eficaz, mas tinha fama de ser bem difícil. Estive em seu escritório na manhã de 3 de março. Devido à sua reputação, eu esperava encontrar um sujeito alto, cheio de rugas, tipo um personagem interpretado por Clint Eastwood, mas ao chegar ao escritório, achei que estava no lugar errado. Diante de mim estava um homem de meia idade, de menos de 1,70 m, calvície incipiente e um rosto estreito que lembrava um dos meus professores de economia favoritos da faculdade. Estava longe de se parecer com o super-herói acostumado a combater o crime que eu tinha imaginado. Jonathan me levou até sua sala. Nós nos sentamos e ele educadamente pediu que lhe contasse a história inteira. Ouvindo com atenção, ele volta e meia rabiscava algumas frases em uma ficha, sem dizer nada. Só começou a falar depois que terminei. Foi aí também que comecei a ver como ele conquistara o prestígio que tinha. Você já tratou disso na Comissão de Relações Exteriores do Senado? Questionou ele em voz baixa e pronunciando bem as sílabas. Não. Deveria? Sim. Adicione-os à lista. Ele assinalou ao lado de uma linha de sua ficha. E com a Comissão de Investigações da Câmara dos Representantes? Não. Quem são eles? Eu estava começando a me sentir um incompetente. É uma comissão da Câmara dos Representantes com poderes praticamente ilimitados para fazer intimações e conseguir provas. Coloque-os na sua lista também. E a Comissão Helsinki dos Estados Unidos? Sim. Estarei com eles no meu último dia aqui em Washington. Eu me senti um pouco melhor por não ter zerado a prova. Por alguma razão eu ansiava pela aprovação daquele sujeito, embora tivesse acabado de conhecê-lo. Bom, eles são importantes. Quero ser informado sobre como foi a reunião. Ele marcou mais uma linha de sua ficha. E o Departamento de Estado? Você pretende conversar com alguém de lá? Sim, amanhã, com um tal de Kyle Scott. Ele é responsável pelo Departamento da Rússia. Já é um começo. Eles só vão lhe dar alguém mais graduado depois, mas está bom por hora. É importante que você saiba bem o que dizer a Kyle Scott. Jonathan fez uma pausa e arrematou. Você tem algum plano? A cada pergunta que ele fazia ficava mais claro que eu não tinha ideia do que estava fazendo. Bem, estava pensando em contar a ele o que aconteceu com Sergei, respondi intimidado. Jonathan sorriu condescendente, como se estivesse falando com uma criança. Bill, Scott vai ter na mesa dele um relatório da inteligência com todo tipo de informações sobre você e Sergei. Com os recursos do governo americano, ele provavelmente sabe mais sobre a sua história do que você mesmo. Do ponto de vista do Departamento de Estado, o objetivo principal dessa reunião é a redução de danos. Em outras palavras, eles tentarão definir se essa situação é suficientemente séria para forçar o governo a tomar uma atitude. O seu objetivo é mostrar a eles que é. Certo. Como faço isso? Depende do que você quer que eles façam. O que realmente desejo é que as pessoas que mataram Sergei sejam punidas de alguma forma. Jonathan massageou o queixo por alguns segundos. Bem, se você quer mesmo atazanar a vida dos caras, eu pediria ao Departamento de Estado para aplicar a Resolução 7.750, que impõe restrições de visto de entrada no país a agentes públicos estrangeiros envolvidos em corrupção. Bush a promulgou em 2004. Os russos ficariam muitíssimo incomodados se fossem alvo de uma restrição como essa. Foi uma ideia brilhante. Restrições à entrada no país seriam um golpe no que havia de mais caro aos escroques russos. Quando o regime comunista caiu, agentes públicos russos se espalharam pelo globo, lotando hotéis 5 estrelas de Monte Carlo a Beverly Hills, torrando dinheiro como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. Se eu conseguisse convencer o governo americano a restringir suas viagens, a repercussão alcançaria a elite russa como um todo.
O Departamento de Estado realmente faria isso? Perguntei. Jonathan deu de ombros. Provavelmente não, mas vale a pena tentar. A 7.750 raramente é usada, mas existe, faz parte das regras. Será interessante ver como eles justificariam sua não aplicação, mesmo com as provas tão contundentes que você tem. Levantei-me, então vou fazer isso. Muito obrigado. Saí do escritório de Jonathan me sentindo totalmente energizado. Eu ainda era um forasteiro em Washington, mas pelo menos tinha um plano e um aliado. Na manhã seguinte fui ao Departamento de Estado, na C Street. O edifício despojado, de superfícies lisas e linhas retas, parecia mais um grande tijolo do que a sede da diplomacia americana. Após passar por meticulosa revista de segurança, fui cumprimentado pela secretária de Kyle Scott, que me conduziu por uma série de corredores pardacentos, seus saltos altos pretos dando marteladas ritmadas no piso de linóleo. Finalmente chegamos a uma porta com uma placa, Departamento de Assuntos Russos. Ela abriu e ergueu levemente o braço. Por favor. Entrei em um pequeno salão e ela me guiou até uma sala de canto. O Sr. Scott logo virá atendê-lo. Normalmente uma sala de canto é reservada para funcionários com posição hierárquica elevada, mas assim que me acomodei percebi que este era o único sinal de que Kyle Scott tinha algum status. O local era apertado e comportava apenas uma escrivaninha, um sofá de 2 lugares, uma mesinha de centro e 2 cadeiras. Sentei-me no sofá e esperei. Após alguns minutos, Kyle entrou acompanhado por uma assistente. Olá, Sr. Browder. Ele tinha mais ou menos a minha idade e a minha altura, além de olhos castanhos próximos um do outro. Sua camisa branca, gravata vermelha e terno cinza seguiam o padrão dos burocratas do governo norte-americano. Muito obrigado por se reunir comigo hoje, disse ele gentilmente, deixando de lado o fato de ter sido eu quem solicitara o encontro. Eu é que agradeço por abrir um espaço para mim em sua agenda. Tenho aqui algo que vai deixá-lo muito contente. Eu acho, disse ele com um sorriso conspiratório no rosto. A assistente, uma jovem vestindo terno cinza com calça e uma echarpe vermelha em volta do pescoço, fazia anotações em um caderno espiralado. Scott virou-se e pegou na escrivaninha uma pasta de papel cartão amarelo estufada de documentos, sem dúvida contendo informações previamente coletadas sobre mim e sobre Sergei, exatamente como previsto por Jonathan. Scott fechou as pernas e equilibrou a pasta no colo, de onde puxou uma folha de papel. Fiquei intrigado. O que é? Sr. Browder, todos os anos o Departamento de Estado publica um relatório sobre direitos humanos, e o deste ano incluirá 2 parágrafos muito contundentes sobre o caso Magnitsky. Eu tinha ouvido falar que organizações como a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional mantinham equipes que passavam o ano inteiro pensando em estratégias para conseguir que seus casos fossem incluídos nesse documento. E eis que agora, do nada, Kyle estava me entregando isso de mão beijada. Embora em outros casos isso pudesse ser uma grande conquista, no nosso não era. O governo russo não daria importância nenhuma a 2 parágrafos em um relatório sobre direitos humanos do governo norte-americano. Os russos estavam empenhados em acobertar um crime de proporções gigantescas, e a única coisa que os abalaria, a única coisa que atrairia sua atenção, seriam consequências práticas. Kyle Scott ficou me observando, aguardando ansioso minha reação. Posso ler o que está escrito? Ele me deu o papel. Os parágrafos eram razoavelmente fortes, mas eram apenas palavras. Olhei para ele e disse, isso é realmente incrível. Muito obrigado. Mas tem mais uma coisa que eu gostaria de lhe pedir. Scott ajeitou-se meio desconfortável na cadeira e a assistente tirou os olhos das notas para prestar atenção em mim. Claro, do que se trata? Na realidade, Sr. Scott, eu soube que existe um estatuto do governo dos Estados Unidos que poderia se aplicar muito bem ao caso Magnitsky. A resolução 7.750, que permite que um funcionário governamental estrangeiro corrupto seja proibido de entrar nos Estados Unidos. Scott ficou mais tenso. Conheço a resolução, mas como se aplicaria aqui? Perguntou, na defensiva. Se aplica aqui porque as pessoas que mataram Sergei são claramente corruptas e, portanto, o caso é coberto pela resolução. A secretária de Estado deveria proibir que entrassem nos Estados Unidos. A assistente tomou notas freneticamente, como se eu tivesse pronunciado muito mais palavras. Eles não esperavam que a conversa tomasse esse rumo. Jonathan Weiner tinha razão.
Não era isso que eles queriam ouvir, porque desde que Barack Obama se tornara presidente, em 2009, a política americana em relação à Rússia tinha se caracterizado pela conciliação. O governo tinha até cunhado uma expressão para isso: reset. Essa abordagem tensionava redefinir as abaladas relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Em termos práticos, significava que os Estados Unidos não trariam à tona alguns temas desagradáveis aos russos, desde que esses jogassem limpo nos campos das relações comerciais, do desarmamento nuclear e em vários outros. É claro que os Estados Unidos tinham espaço para inserir alguns parágrafos em um relatório a fim de demonstrar sua preocupação com abusos de direitos humanos, mas o cerne da política era não fazer nada incisivo a respeito. Eu estava pedindo algo que entrava em total conflito com essa política e Scott repentinamente se viu em território desconfortável. Perdão, Sr. Browder, mas ainda não vejo como a Resolução 7.750 se aplica ao caso Magnitsky, disse ele tentando escapar. Eu sabia que Scott estava em uma posição delicada, mas, em vez de recuar, forcei ainda mais. Como você pode dizer uma coisa dessas? Esses funcionários roubaram 230 milhões de dólares do povo russo e depois mataram a pessoa que colocou a boca no trombone. Eles lavaram todo o dinheiro e agora segmentos do governo estão envolvidos em uma grande operação de acobertamento. A 7.750 foi feita sob medida para casos como esse. Mas, Sr. Browder, eu não... Seria impossível provar que alguma dessas pessoas fez o que o senhor alega, argumentou ele convicto. Tentei manter a calma, mas era cada vez mais difícil. Os 2 parágrafos que você acabou de me mostrar citam nominalmente vários desses funcionários. Retruquei com firmeza. Meu tom de voz começou a subir. Sr. Scott, este é o caso de violação de direitos humanos mais bem documentado desde o fim da União Soviética. Entidades independentes reconheceram que vários agentes russos estavam envolvidos na morte de Sergei. Teria um grande prazer em lhe detalhar tudo. Para Scott, a reunião tinha saído por completo dos trilhos e ele agora só queria encerrá-la. Fez um gesto para a assistente, que parou de escrever e se levantou. Eu fiz o mesmo. Sinto muito, Sr. Browder, disse ele, me conduzindo até a porta. Mas tenho outra reunião. Gostaria muito de discutir esse assunto, mas simplesmente não posso neste momento. Agradeço de novo por ter vindo. Apertei sua mão, sabendo muito bem que não voltaria a pôr os pés no seu escritório tão cedo. Constrangida, sem dizer uma única palavra, a assistente me acompanhou até a saída. Deixei o Departamento de Estado frustrado e aborrecido. Fui perambulando rumo ao leste para minha reunião seguinte, perto do Capitólio, e quando me dei conta estava caminhando pelo National Mall sob nuvens carregadas. 2 homens na casa dos 20, usando blazers azuis com botões de latão e calças bege, vinham andando em minha direção enquanto discutiam acaloradamente. Ainda tinham espinhas na cara, embora já estivessem em Washington brincando de governo. Eu não pertencia a esse mundo. Quem era eu para acreditar que tinha alguma chance de fazer as coisas acontecerem na capital do país? Na reunião com Jonathan já tinha ficado óbvio que eu não sabia nada, o que tinha se confirmado na desagradável conversa com Kyle Scott. Tive várias outras reuniões naquele dia, mas estava aturdido, fora do ar, e nenhuma surtiu efeitos reais. Eu só pensava em pegar um avião e voltar para casa. Antes de deixar Washington, tive um último encontro com Kyle Parker na Comissão Helsinki dos Estados Unidos. Era o mesmo homem que deixara de incluir o nosso caso na sugestão de pauta da cúpula de Barack Obama com Medvedev, quando Sergei ainda estava vivo, de forma que eu não esperava uma recepção muito calorosa. Só mantive o encontro porque Jonathan Weiner enfatizou muito sua importância quando analisamos juntos meu cronograma de reuniões. Lembrava-me de Kyle Parker como um homem de pouco mais de 30 anos, com olhos cansados, que já tinham visto muito mais do que sugeria sua idade. Falava russo fluentemente e tinha noção clara e abrangente de tudo o que acontecia na Rússia. Apesar de trabalhar nessa pouco conhecida Comissão de Direitos Humanos do Congresso, ele parecia perfeitamente capacitado para trabalhar em um órgão como a CIA. Fui para o Ford House Office Building, na D Street, a uma quadra dos trilhos do trem e da via expressa. Esse horrendo edifício, um caixote acinzentado, sem nenhum charme arquitetônico, ficava longe da colina do Capitólio e era provavelmente o mais mal localizado de todos os imóveis da administração federal.
Entrando no prédio, era impossível não pensar que era lá que eles enfiavam todos os órgãos abandonados do Congresso que não faziam parte dos círculos mais centrais do poder. Kyle Parker veio me encontrar na recepção na área de controle de segurança e me levou para uma sala de reuniões com sistema de aquecimento insuficiente e repleta de objetos soviéticos da época do regime comunista espalhados em prateleiras. Ele se sentou à cabeceira da mesa em meio a um silêncio embaraçoso. Respirei fundo, me preparando para falar, mas ele me cortou. Bill, só quero lhe dizer o quanto eu lamento por não termos feito mais para ajudar Sergei no ano passado. Você não imagina o quanto pensei nele desde que morreu. Eu não esperava por aquela manifestação de culpa e levei alguns instantes para responder. Nós tentamos, Kylo. Ele então disse algo tão pouco washingtoniano que até hoje não acredito direito. Quando Sergei morreu e você divulgou aquela homenagem a ele, eu estava no metrô e simplesmente não conseguia parar de lê-la. Fiquei triste demais. Você tinha estado aqui não mais que 4 meses antes implorando ajuda. Chorei muito ali mesmo, no trem. Ao chegar em casa, li para minha esposa e ela também chorou. Esse assassinato é uma das piores coisas que aconteceram desde que iniciei minha carreira. Fiquei chocado. Nunca tinha visto ninguém do governo falar em tom tão emotivo e humano. Kyle, não sei o que dizer. Tem sido o pior episódio da minha vida também. A única forma de sair da cama de manhã é lembrar que preciso caçar os caras que fizeram isso com Sergei. Eu sei, e vou ajudá-lo. Respirei fundo. Esse Kyle diante de mim era completamente diferente de todo mundo que eu conhecera em Washington. Eu tinha intenção de lhe contar o que se passara no Departamento de Estado, mas antes que tivesse a oportunidade, ele iniciou uma sessão solo de brainstorming. Bill, gostaria de fazer uma lista de todas as pessoas envolvidas na falsa prisão, na tortura e morte de Sergei. Não apenas Kuznetsov e Karpov e outros gangsters do Ministério do Interior, mas também os médicos que ignoraram os pedidos dele, os juízes que validaram sua detenção e os fiscais de impostos que roubaram o dinheiro do Estado russo. Todo mundo que teve alguma responsabilidade direta pela morte de Sergei. Isso é fácil, Kylo. Temos essas informações e os documentos que as comprovam. Mas o que você faria com isso? Vou lhe dizer o que eu faria. Organizaria uma missão especial de congressistas a Moscou para averiguação de fatos e instruiria nossa embaixada a ligar para todas as pessoas dessa lista, solicitando uma reunião para discutir o caso Magnitsky. Não tenho certeza de que muitos aceitariam, mas as autoridades russas certamente ficariam chocadas com os Estados Unidos dando tanta atenção à morte de Sergei. Gosto da ideia, mas vejo um monte de motivos pelos quais não sairia do papel. Entretanto, nós podemos usar a lista de maneira diferente. Pode falar. Estou ouvindo. Contei-lhe sobre o encontro com Jonathan Weiner, a resolução 7.750 e a reunião com Scott no Departamento de Estado. Enquanto eu falava, Kyle anotava. Ótima ideia. Ele batia com a ponta da caneta no bloco de anotações. E como essa pessoa do Departamento de Estado reagiu? Não muito bem. Assim que mencionei os números 7.750, ele pareceu confuso. Depois se esquivou e, por fim, me enxotou do seu escritório. É o seguinte, vou falar com o senador Cardin e pedir que envie uma carta para a secretária Clinton, exortando-a a invocar a resolução 7.750. Kyle fez uma pausa e me olhou nos olhos. Vamos ver se eles vão tratar um senador dos Estados Unidos da mesma forma que trataram você.